Hora de trazer um destaque de Brasília. O Supremo Tribunal Federal retomou um julgamento para decidir se considera aquelas revistas íntimas em presídios constitucional ou não. Já havia, inclusive, maioria no julgamento virtual para considerar inconstitucional essas revistas íntimas. Porém, o ministro Alexandre de Moraes pediu que o julgamento fosse para o plenário físico, com todos presentes no plenário do STF. E aí, então, agora esse julgamento acontece novamente com possibilidade de mudança de votos. O Rodrigo Orengo acompanha esse assunto para a gente, já está aqui entre nós. Como é que está o julgamento por lá, Orengo, e com possibilidade de mudança? Porque me parece que a visão do ministro Alexandre de Moraes é de que teria que se analisar cada caso, porque para que a gente, de fato, tenha uma segurança maior nos presídios, as revistas podem ser importantes, né? Boa tarde, Adriana. Boa tarde a todos. Realmente, o julgamento volta a estaca zero pelo procedimento, né? Sai do julgamento virtual, vai lá para o julgamento virtual, presencial, e todo mundo tem que votar. Então, sempre há possibilidade, aliás, até o fim de qualquer julgamento há possibilidade de reversão, ainda mais quando ministros levantam teses novas, né? E há essa expectativa. De qualquer forma, já tinha sido formada maioria, 6-4, justamente no sentido de proibir a chamada revista íntima vexatória, né? Aquela história do agachamento, quando pessoas vão a presídios. E esse é um caso que ele surge lá no Rio Grande do Sul e aí tem recursos, os recursos sobem para tribunais e acabam batendo aqui no Supremo Tribunal Federal. Um caso em que foi encontrada prova de entrada lá em presídio de algo ilícito, por revista íntima vexatória, e no fim das contas as provas foram anuladas em função da revista. Qual a alternativa aqui proposta no Supremo Tribunal Federal nos votos? Seria a instalação de scanner corporal, que nem a gente vê em aeroportos, até que na entrada do Supremo tem lá um scanner corporal para evitar esse tipo de revista, esse tipo de constrangimento na avaliação de ministros. Agora, Adriana, é claro que é mais um julgamento que gera reações aqui no Congresso Nacional, né? O presidente da Frente aqui da Segurança, da chamada famosa bancada da bala, Alberto Fraga, deputado aqui do Distrito Federal, ele avalia que isso é um atropelo do Supremo Tribunal Federal, que algo tão específico deveria ficar a cargo do parlamento, do legislador e não do Supremo, justamente no momento que o Supremo volta a ser criticado em função de julgamentos que mexem com questões sensíveis, né? Basta ver o julgamento de ontem, que iniciou com o voto do ministro Edson Fachin, no sentido de restrição de operações policiais em favelas do Rio de Janeiro, com uma série de quesitos colocados lá, com um aviso prévio ao Ministério Público, também uso de câmeras, e há uma reação muito forte, tanto do prefeito do Rio de Janeiro como do governador lá do Rio de Janeiro, Então, o que a gente vê aqui é o Supremo, claro, analisando casos que têm muita repercussão, têm efeitos práticos, em áreas importantes, como áreas da segurança, e reações que partem de executivos, no caso aí da ADPF e das favelas, e agora reações que partem aqui do Congresso Nacional sobre essa questão da revista íntima, O julgamento tem uma expectativa, como os ministros já se posicionaram, que seja concluído ainda hoje, e se realmente aquela maioria prevalecer, os ministros votarem novamente, como tinham votado no julgamento virtual, que eles estabeleçam um rito. A ideia inicial seria dar um prazo aí de 2 anos para uma transição, para que os presídios e estados, administradores, possam comprar esses scanners corporais e aí fazer essa substituição da história da revista, com a possível proibição da revista íntima. Os ministros já tinham votado nesse sentido, agora precisam votar novamente no julgamento presencial. Tá certo. Qualquer novidade, aciona a gente aqui, por favor. Valeu, Obrigada Orengo. demais, Orengo. Bom trabalho para você por aí. Valeu, até mais.